No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a classificação dos seres vivos. Fica comigo! Olá, aluno! Olá, aluna! Se você ainda não está inscrito neste canal, não se preocupe. Basta apenas você clicar nesse botãozinho vermelho que aparece aqui embaixo e assim você vai ficar sabendo de tudo que for postado nele. Combinado? O tema que nós vamos trabalhar hoje será sobre a classificação dos seres vivos. Então, vamos trabalhar junto dentro deste arquivo aqui de resumos de biologia. E peço que vocês então me acompanhem aqui, ó. Ao entrar no sumário, vou entrar na categoria seres vivos e vou escolher agora o item classificação dos seres vivos. Perfeito? E a partir disso nós vamos trabalhar alguns temas importantes que precisam ser sempre relembrados quando a gente trabalha sobre este tema. Vocês sabem que existem 5 reinos. Nós temos o reino Monera, o reino Protista, o reino Fungi, o Plantae e o animal. Nós vamos trabalhar agora cada um deles de acordo com a sua classificação. Então, nós vamos olhar, né, o tipo de reino, o componente, o exemplo e o critério que foi utilizado para classificar ele dentro deste reino. O primeiro grupo, então, é o grupo Monera. O grupo Monera, então, é representado pelas bactérias e pelas cianobactérias. Como característica deste grupo, eles são seres procariontes. Então, todos os indivíduos deste grupo vão ser procariontes. E outra característica é que todos vão ser, então, unicelulares, formados apenas por uma única célula. Com relação à sua forma de adquirir o seu alimento, nós vamos ter representantes, então, que são autótrofos, ou seja, que produzem o seu alimento, ou aqueles que vão buscar o alimento de alguma forma chamada de heterótrofos, tá? Outra característica é que este grupo ele não tem um tecido organizado, perfeito? Bom, dando continuidade, nós vamos falar então do grupo dos protistas. Aqui incluem as algas e os protozoários. Então, nós temos aqui um representante de uma alga e 2 representantes de protozoários, um ciliado e um flagelado. Neste caso, a partir de agora, tá? A partir de agora, todos os indivíduos vão ter esta característica aqui, ó. Eles vão ser eucariontes. E eles podem ser, então, uni ou pluricelulares. No caso dos protozoários representados aqui, eles são unicelulares. Contudo, esta alga já é pluricelular. A alga tem a característica e a capacidade de fazer a fotossíntese, então ela é considerada um indivíduo autótrofo. Já os protozoários, né, têm característica, né, de correr atrás do seu alimento, de ir atrás do seu alimento, melhor dizendo. Então, nós chamamos eles de seres heterótrofos. Mas, na mesma característica aqui que tinha no grupo anterior, eles não têm um tecido organizado. Tudo bem? Bom, o próximo grupo é o grupo dos fungi, né? O grupo fungi ou dos fungos. Então, nós temos aqui os representantes, o cogumelo, a orelha de pau e as leveduras. Então, neste grupo, nós temos indivíduos que são pluricelulares e indivíduos que são unicelulares. Todos eles vão ser o quê? Eucariontes, vão ter aquela célula mais dividida, mais compartilhada, mais delimitada, ou seja, uma célula um pouquinho mais estruturada, diferente de uma célula procarionte, naquela em que não existe a região do núcleo, o material genético fica aí espalhado pelo citoplasma. Com relação a este grupo aqui, é importante mencionar que o cogumelo do mel, ele é considerado o indivíduo, o maior ser vivo do mundo, tá? Não pela essa estrutura que a gente vê, né, em cima da Terra, mas é pela estrutura que fica abaixo da Terra que ele se espalha, né? Com relação, então, a este grupo, eles são o que? Eles não fazem fotossíntese. Então, eles são heterótrofos, e aqui eu abro até um parêntese. Eles são heterótrofos por absorção. Eles vão se fixar no substrato e liberar enzimas. E essas enzimas digestivas, né, depois que fazer a digestão daquele substrato, eles vão absorver. Eles também não possuem um tecido organizado e a sua parede, né, a parede celular que constitui a sua célula, ela é de quitina.
O outro grupo que nós vamos falar é o grupo das plantas. Aqui, então, nós temos as chamadas plantas superiores, representadas, então, por uma briófita, né, com o seu musgo, uma pteridófita, por uma samambaia, uma gimnosperma, por um pinheiro, e uma angiosperma, pelo pé de milho, tá? Qual que é a característica deste grupo? Eles são eucariontes, eles são todos pluricelulares, eles fazem fotossíntese, então são autótrofos, e a partir de agora, então, eu tenho um organismo já com tecidos mais organizados. E o último reino, então, é o reino, né, animal, que eu tenho todos os invertebrados, e aí incluindo, então, agora os vertebrados. Então, eu estou falando de esponja, que é um porífero, estou falando de uma hidra, que é um quinidário, uma planária, que é um plateuminto, uma lombriga, que é um nemateuminto, uma minhoca, que é um anelídeo, um caracol, que é um molusco, um gafanhoto aqui, que é um artrópode, uma estrela do mar, é um equinodermo, e o sapo aí representando os cordados ou vertebrados. E aí, quando nós falamos de vertebrados, nós falamos de peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Todos serão eucariontes, pluricelulares, eles não fazem fotossíntese, então eles têm que buscar o seu alimento, por isso são heterótrofos, e eles possuem um tecido organizado, né? Então, isso caracteriza aí os 5 grupos. Contudo, vem surgindo uma nova classificação, onde inclui o domínio, que é uma categoria a mais, e ela está relacionada com o sequenciamento do RNA ribossômico. Então, a partir dos últimos anos, esse domínio ele fica acima do reino na classificação dos seres vivos. E eu tenho o domínio bactéria e o domínio árquea, que são indivíduos, né, que estão presentes neste grupo Monera, porque todos eles são procariontes. Aqui o que eu consigo diferenciar é que no domínio árquea são aquelas bactérias, né, mais rústicas, que gostam de condições mais extremas de temperatura, de salinidade. E já essas do domínio bactéria, né, elas são encontradas aí mais fácil, não gostam de ambientes extremos, gostam de um certo conforto. E o último domínio, que é o eucária, né, se diz eucária porque a partir de agora todos são eucariontes, como nós vimos aqui no nosso exemplo. Então, aqui vai entrar protista, fungi, plantae e animal. Tranquilos? Vamos continuar e vamos falar agora um pouquinho sobre essa classificação. A partir de agora, a gente tem um domínio, tá? E eu vou utilizar o exemplo aqui, o domínio eucária. Dentro desse domínio, então, vão incluir protistas, fungos, plantas e animais. Posso especificar um pouquinho mais, posso falar que faz parte do reino animal. Então, eu excluo os outros 3 reinos e começo a imaginar só animal aqui na minha frente. Posso especificar mais um pouquinho, posso falar que não são invertebrados, são aqueles que possuem uma coluna vertebral. Então, aqui eu já estou me referindo a peixes, a anfíbios, a répteis, a aves e a mamíferos. Mas eu consigo especificar para chegar na espécie. Eu quero falar que dentro deste grupo animal, eu estou falando da classe dos mamíferos, né, mamália, aqueles que apresentam uma característica, né, de ter glândulas mamárias, que estão desenvolvidas na fêmea e que não estão desenvolvidas, então, né, nos machos. Então, agora, eu tiro os demais grupos e vou focar só nos mamíferos. E ainda posso continuar. Dentro dos mamíferos, eu quero aqueles que são carnívoros. Então, eu vou procurar a ordem carnívora, né? Vamos dar continuidade, ó. Nós estamos falando dessa classificação e nós paramos aqui na ordem do carnívora. Dentro da ordem dos carnívoras, eu posso ter lá famílias Felidae, Canidae e Ursidae. Então, eu posso ter, né, essas 3 famílias que os seus representantes são carnívoras. Vamos falar um pouquinho, então, aqui, ó, do grupo Felidae, aonde da família eu posso ir especificando ainda, eu posso procurar o gênero, eu tenho o gênero Felis e eu tenho o gênero Panthera, né? Dentro deste gênero, então, vamos procurar aqui chegar na espécie, né, dessa classificação. Então, eu tenho a espécie Felis catus, que é o nosso gato comum,
e o Felis pardalis, que é a jaguatirica, tá? No caso do gênero Panthera, eu vou dar origem, né, a uma outra espécie. Aqui eu chamo a atenção porque existe um erro, então eu quero que vocês, ó, risquem, né, porque nós estamos trabalhando com o gênero Panthera, então a minha espécie vai ser Panthera onca. Nós estamos falando, neste caso, da onça pintada que nós temos na região do Pantanal, tá? Se eu olhar agora a família Canidae e o gênero Canis, desculpa, eu vou ter o Canis familiare, que é o nosso cachorro doméstico, e o Canis lupus, que é o lobo, né? E por último, eu tenho o gênero Ursus. E aí eu tenho o Ursus marítimos e o Ursus árquicos, tá? Então aqui nós temos aí uma classificação da onde a gente sai do geral e aí você vem especificando até chegar na espécie propriamente dita. Bom, antes da gente encerrar, é importante a gente falar um pouquinho de cladograma. Cladograma é esta forma de representação utilizado para representar aí as espécies que possuem relações de parentesco, tá? E nós temos aqui, ó, a partir aqui de baixo, que é o ponto mais antigo, né, do meu cladograma, conforme o tempo vai passando, características vão surgindo. Então, surgiu presença de cloroplasto, o embrião, o tecido condutor, a semente e o fruto, né? Conforme essas características vão surgindo, eu vou dando origem a novos grupos, né? Então, aqui na presença de cloroplasto, significa que todo mundo aqui, algas verdes, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, possuem cloroplasto. Com relação ao embrião, as algas verdes já não possuem, porque essa característica aconteceu depois, né, da sua ramificação para o seu grupo. Mas quem vai ter embrião? Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Outra característica, tecido condutor. Tecido condutor não aparece nas briófitas, por isso que elas são plantas bem pequenininhas, né? Mas vai aparecer nas briófitas, gimnospermas e angiospermas. A semente a gente não encontra nas pteridófitas, a gente só vai encontrar aqui nas gimnospermas e angiospermas. E o fruto a gente só vai encontrar nesse grupo final. Então, é assim que a gente faz uma leitura de um cladograma, tá? De acordo com o tempo que vai passando e as características que vão surgindo, perfeito? E para a gente encerrar um pouquinho de nomenclatura, tá? Essa nomenclatura, ela veio já antigo, veio por Linneu que foi a pessoa que idealizou essa nomenclatura binominal, e nós vamos trabalhar o exemplo do Aedes aegypti, que é o nome do mosquito, né, que é o vetor ou transmissor aí da doença, né, da dengue. Então, são sempre dois nomes, esses dois nomes têm que ter característica, né, tem que ser escrito em latim ou latinizado, como a gente costuma falar. O primeiro nome, a primeira palavra significa o gênero e a segunda palavra significa, então, o epíteto específico. Na união dos dois, do gênero e do epíteto específico, eu tenho o nome da minha espécie. Uma coisa importante, que o gênero sempre será escrito com a inicial maiúscula e o meu epíteto específico sempre vai ser com a inicial minúscula, tá bom? Então, isso é uma característica aí que acontece. Bom, aqui a gente fez então um resumo, tá, sobre a classificação, né, dos seres vivos. Passamos pelos reinos, passamos pelo domínio, fizemos uma classificação, entendemos um pouquinho de cladograma e terminamos aí falando sobre a nomenclatura binominal. Esse conteúdo, tá, ele faz parte então aqui de um arquivo de resumos, né, de um arquivo de resumos. E no caso, se você gostou deste vídeo, não esqueça então de deixar o seu like, tá? E saiba que o seu feedback é sempre muito importante para que eu possa então estar aí acompanhando as dúvidas ou os comentários de vocês. Perfeito? Vou ficar por aqui e aguardo vocês numa próxima oportunidade. Bons estudos!